Dando sequência à análise dos índices baseados em medidas de fluxo de caixa, nesse vídeo vamos tratar do tema EBITDA. As referências bibliográficas são essas, colocadas aqui. O EBITDA ele tem um conceito relacionado a fluxo de caixa. De forma mais específica, ele se refere a um potencial de geração de caixa dos ativos operacionais, ativos relacionados à atividade da empresa. E por que ele se refere apenas a um potencial e não a fluxo de caixa propriamente dito? Porque o cálculo em si, ele é baseado no resultado com alguns ajustes. A sigla EBITDA significa Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. Existe mais um elemento aí oculto, tá? Que é o depletion, que significa exaustão. Em português, a sigla ficaria LAGIDA. Bem, qual é o objetivo desse indicador? Calcular um potencial de geração de caixa. Como nós já dissemos, ele é um potencial. E por que ele é um potencial? Porque se o EBITDA fosse um fluxo propriamente dito, ele levaria em consideração, por exemplo, variação de necessidade de capital de giro, variação de clientes, variação de fornecedores, variação de estoques. Isso não é levado em consideração. Se uma empresa vendeu a prazo e não recebeu ainda do cliente, esse valor está computado no EBITDA, mas o dinheiro ainda não entrou no caixa. E além do mais, esses valores são valores que não consideram as despesas de depreciação. Por quê? Porque a depreciação ela é um consumo do benefício econômico do ativo, geralmente imobilizado, e esse ativo imobilizado já foi pago, ou está sendo pago, ou será pago. Então ele tem impacto no caixa, mas o reconhecimento contábil da depreciação não tem um impacto no caixa. Então, aqui a gente tem que tomar bastante cuidado, porque a contabilização da depreciação em si não gera impacto no caixa, mas por outro lado, o imobilizado em si tem que ser pago. Então, se ele, por um lado, ele desconta, ele desconsidera a depreciação, por outro lado, ele ignora a necessidade de reinvestimento, porque a depreciação, numa certa medida, ela é uma estimativa de um reinvestimento que a empresa precisa fazer porque ela está consumindo a sua capacidade operacional. Mas aqui o EBITDA está desconsiderando, porque ele está medindo o quanto a empresa gerou de caixa sem considerar esses investimentos. Produzido pelos ativos genuinamente operacionais e por isso que são excluídas as receitas financeiras. O objetivo é medir a produção dos ativos operacionais. E a receita financeira vem dos ativos financeiros. Bom, as despesas financeiras têm a ver com a forma de financiamento da entidade. E nós não queremos medir isso, nós queremos medir a geração de caixa da operação, sem levar em conta a forma de financiamento. Então, tira a despesa financeira. E, além do mais, sem os efeitos de tributo sobre lucro. Ora, mas por quê? Porque os tributos sobre lucro não são caixa? E os tributos sobre lucro não tem a ver com operação? Claro que tem, né? E são caixa sim. Tá? Aí, para entender um pouco esse ajuste, a gente tem que também entender um pouco da concepção e da origem do EBITDA. O EBITDA foi concebido nos Estados Unidos numa época em que ele funcionava como uma medida não só aí de avaliação de empresas, mas de comparação de geração de caixa entre entidades e filiais entre vários países. E uma das questões que é bastante peculiar de cada país e a gestão da empresa não tem muito controle sobre isso é a questão tributária. Então, se a matriz está querendo comparar o lucro de uma empresa num determinado país com o lucro de uma empresa em outro país, mas o tributo de um país é maior do que um outro,
como é que ela vai comparar os dois resultados, sendo que ela não consegue gerenciar esse tributo. Então, exclui o tributo e vamos comparar esse número sem o tributo. Essa foi uma alternativa que se obteve e se incorporou ao EBITDA e, né, claro que esse tributo tem que ser pago e muitas vezes as pessoas simplesmente ignoram isso, mas muitas vezes é um fluxo de caixa relevante, especialmente aqui no Brasil, mas o EBITDA simplesmente desconsidera, tá? Ele ignora esses efeitos de tributo sobre o lucro. Bom, como seria o cálculo em si? O cálculo é relativamente simples. Aqui a gente tem uma DRE, vocês estão vendo que ela está com um buraco ali de propósito, tá? Mas vocês já vão entender o porquê. Então, como faríamos o cálculo do EBIT? A gente parte do lucro líquido e começa a eliminar esses itens que nós comentamos. Tá ok? Então, nós chegamos a incríveis 7 mil. Né? O lucro era 3, mas o EBITDA é 7. Olha que maravilha. Né? Uma outra forma de medir o EBITDA diretamente na DRE seria calcular um subtotal dentro da DRE antes dessas despesas que nós não queremos computar no EBITDA, tá? E é daí a razão do buraco, tá? Esse buraco é justamente o subtotal onde nós calcularíamos o EBITDA, tá? O EBITDA ele estaria justamente nessa posição aí na DRE. Seria alguma coisa entre o lucro bruto e o lucro operacional, tá? O problema de se fazer isso no corpo da DRE, primeiro, é que o EBITDA ele não é baseado em normas contábeis. Então a empresa não pode, no corpo da sua DRE, fazer isso, porque não existe um padrão contábil, uma norma contábil dizendo o que é o EBITDA, porque o EBITDA é um indicador. E nós já falamos várias vezes aqui no curso de análise que o indicador quem cria é o analista. E o segundo motivo é que a depreciação, muitas vezes, ela não está discriminada na forma como nós colocamos aí. Muitas vezes a depreciação ela está classificada dentro das despesas operacionais, como despesas administrativas, podem estar como despesa de vendas, eventualmente, ou até custo, dependendo do setor, se for uma indústria, depreciação das máquinas e por aí vai. Então é difícil a gente fazer essa segregação do EBITDA no próprio corpo da DRE, mas nós apresentamos aqui para fins de ilustração do conceito. Então, alguns cuidados com o EBITDA. Bom, já comentamos que o EBITDA é um potencial de fluxo de caixa. Isso não é fluxo, é um potencial, pois principalmente desconsidera a variação da necessidade de capital de giro e torna-se superavaliado em períodos de crescimento da NCG, porque se a empresa está crescendo, a NCG tende a crescer e o EBITDA não é reduzido em função dessa necessidade de capital de giro. Então, se a empresa está crescendo, ela está aumentando o volume de vendas, ela está aumentando o resultado, naturalmente o EBITDA cresce. Mas eu também tenho um crescimento da NCG que faz com que o meu fluxo de caixa caia, eventualmente, em termos de evolução, tem até uma queda no período. Mas se o EBITDA não capta essa variação da NCG, ele só vai crescer. E pode dar uma impressão de que o fluxo de caixa da empresa está aumentando, quando na verdade pode estar até caindo. Então é bastante perigoso entendermos o EBITDA como fluxo de caixa. Ele também não pode ser considerado como fluxo de caixa livre, free cash flow. Por quê? Não considera o reinvestimento. Ele desconsidera a depreciação, mas por outro lado não leva em conta o caixa que precisa ser pago para adquirir o imobilizado, ou mesmo para pagar os credores. Então, é natural que esse EBITDA seja um número grande, que é o caixa, o potencial de caixa bruto que a empresa está gerando. Mas tem um monte de demandas desse caixa que ainda precisam ser atendidas. Então vamos ver de que forma ele pode ser aplicado, né? Algumas aplicações do EBITDA no mercado.
Pode ser calculado índice de fluxo de caixa, como nós vamos ver em seguida, para avaliação de desempenho e situação financeira, cobertura de juros, pagamentos de dívidas. Pode ser usado como referência no estabelecimento de cláusulas restritivas em contratos de empréstimos, por exemplo. Também é bastante utilizado para avaliação de empresas. Nós não vamos entrar nesse mérito aqui, porque o curso não é de avaliação, mas de forma sintética, o EBITDA ele basicamente é usado para fins de avaliação por multiplicadores, avaliação por múltiplos. Claro, é um método extremamente simplificado e limitado, mas é muito prático. É um método aí utilizado no mercado, muitas vezes é usado de forma complementar ao método de avaliação aí mais complexo, mas ele tem essa aplicação aí, é bastante utilizado. E, adicionalmente, podemos também falar do EBIT, que é uma medida parecida com EBITDA, mas sem ajustar a depreciação, amortização e exaustão. Então, nós simplesmente cortamos esse ajuste. Então, seria em português o LAGI ou LAGIR, né? Que seria o lucro antes de juros e imposto de renda, nada mais seria do que o lucro operacional, né? O lucro antes do resultado financeiro. Seria uma medida intermediária entre o lucro e o EBITDA. Ele considera que depreciação e amortização é uma estimativa de reinvestimento para manter a capacidade operacional. Então é como se fosse assim. Se por um lado o EBITDA tira a depreciação e amortização, mas não considera o reinvestimento, o EBIT não tira a depreciação e amortização, então é como se a depreciação e amortização fosse um fluxo de caixa que estivesse sendo gasto no período para adquirir mobilizado, mantendo a capacidade operacional. Tá ok? Quer dizer, isso nem sempre é uma premissa válida, mas é uma forma de interpretar e é mais uma medida que pode ser usada. Outros ajustes que são feitos ao EBITDA e ao EBIT, além dos ajustes que nós já mostramos, têm sido apresentados aí nas demonstrações financeiras. Itens, por exemplo, não recorrentes, então a empresa fez lá uma determinada operação num período que ela não faz sempre e gerou um resultado. Esse resultado apareceu na DRE, mas como ela quer mostrar no EBITDA alguma coisa para avaliação da atividade que seja recorrente na avaliação dela, ela exclui esse item que ela entende ser não recorrente do EBITDA. Outra possível exclusão, itens que ela chama de não operacionais. Embora essa nomenclatura não exista mais no modelo da legislação societária, a empresa pode definir ela mesma algo como não sendo diretamente relacionada à operação. E aí então ela vai excluir do EBITDA. Outro tipo de exclusão possível são as chamadas operações descontinuadas. Então a empresa está lá numa situação de vender uma determinada linha de produto ou linha de negócio e aquilo ainda está gerando resultado, mas está entrando em fase de descontinuidade. Está gerando resultado, faz parte da operação, mas não vai continuar no futuro. Então, a empresa, ao apresentar o EBITDA, exclui. Tá? Então, isso é comum, é recorrente as empresas fazerem esses ajustes, tá? Faz parte do mercado, né, que as empresas façam. Porém, o analista tem que tomar cuidado para saber que tipo de ajuste tem no cálculo e saber avaliar se, para a análise dele, ele entende que esses ajustes são apropriados. Então, em função de ajustes aí que foram sendo feitos por empresas no Brasil, muitas vezes sem a divulgação adequada, apenas divulgando o EBITDA, sem mostrar que ajustes haviam sido feitos, a CVM aqui no Brasil
percebeu que era necessária uma regulação em relação à divulgação de EBITDA e desses ajustes. Então, foi feita uma instrução, já há alguns anos, essa instrução CVM 527, para regular essa divulgação voluntária, tanto do EBITDA quanto do EBIT. E alguns pontos de destaque aqui da referida instrução. Caso a empresa queira divulgar tais medidas, ela deve realizar o cálculo com valores que constem das DFs, em especial da DRE, que é de onde vêm os números. Divulgar uma conciliação com as demonstrações financeiras, como nós apresentamos naquele exemplo numérico. Caso queira realizar outros ajustes, deve denominá-lo de EBITDA ou EBIT ajustado. Então, teríamos duas medidas, o EBITDA e o EBITDA ajustado. E ela deve divulgar fora das demonstrações financeiras, pois são medidas non-GAAP, são medidas que não fazem parte dos padrões contábeis geralmente aceitos. Além disso, essa divulgação deve ser objeto de verificação por parte do auditor. E vale ressaltar também que, uma vez divulgado o EBITDA ajustado e como a conciliação é exigida, nessa conciliação vai ficar claro que tipo de ajustes foram feitos, né? Então, a intenção aí da CVM foi exigir maior transparência das empresas na divulgação desses números aí de EBITDA e EBIT. Então, finalmente, destacando aqui alguns índices baseados em medidas aí de EBITDA e EBIT e fluxo de caixa. Um bastante conhecido é a margem EBITDA. Da mesma forma que nós mostramos as margens de lucro quando apresentamos a análise vertical da DRE, então margem bruta, margem operacional e margem líquida, agora nós temos um novo subtotal dentro da DRE, que é o EBITDA, alguma coisa entre o lucro bruto e o lucro operacional. Então, o que seria a margem EBITDA? Seria o EBITDA em relação à receita líquida. Quantos por cento o EBITDA representa da receita líquida? E um outro conjunto de índices chamados aí, genericamente de cobertura de juros. E aqui a gente agrupou as três medidas de fluxo de caixa que nós trouxemos aqui nesse conjunto de vídeos, no anterior e nesse. Tá? São três possíveis medidas de fluxo de caixa e a ideia aqui seria verificar se esse fluxo de caixa consegue cobrir as despesas financeiras. Tá? Então, por isso é chamado de índice de cobertura de juros. É um índice comumente analisado aí por bancos na análise de crédito para verificar se a empresa consegue, com o caixa que ela gera na operação, ou potencialmente gera na operação, se ela consegue pagar aí as despesas financeiras do período. Ok? Então, essas eram as principais informações sobre fluxo de caixa e EBITDA. Espero que vocês tenham gostado e que seja útil para o conhecimento de vocês.